Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Bruno Fagner e eu irei apresentar a atividade contextualizada da disciplina Organização e Arquitetura de Computadores. O tema escolhido foi Memórias, Tipos, Hierarquia e Função. Aqui tem um sumário de como será distribuída toda a apresentação. Primeiro, irei definir o que é memória. É um dos componentes de um sistema de computação que tem como função armazenar informações que são ou serão manipuladas pelos sistemas para que elas possam ser recuperadas quando necessário. Aqui você pode observar alguns exemplos de memória. Na hierarquia temos vários tipos de memórias integrados. Podemos ver na pirâmide onde temos a memória principal, que é composta pelos registradores, memória cache, RAM e ROM, e temos a memória secundária, que é representada pelo disco rígido, CD, DVD e pendrive. A memória principal e secundária possuem algumas características que a diferenciam. Enquanto a memória principal possui alto custo por bit, alta velocidade e baixa capacidade de armazenamento, a memória secundária possui baixo custo por bit, baixa velocidade e alta capacidade de armazenamento. A memória principal, também é conhecida como memória central, é uma memória de rápido acesso e que armazena os dados e informações, como programas, objetos, dados de entrada e saída, dados do sistema operacional, entre outros. Apesar de ter acesso extremamente rápido, permite ser gravada, desgravada e lida, a memória principal apresenta um grande inconveniente, que é o fato dela ser bastante volátil. No topo da pirâmide, ou seja, na primeira linha, temos os registradores. Essas memórias ficam dentro da CPU e por isso sua velocidade de acesso é extremamente rápida. E devido ao fato de estarem dentro de um módulo, dentro de um chip, são pequenas e possuem uma limitada capacidade de armazenamento. Na segunda linha da pirâmide temos a memória cache, que possui alta velocidade e uma capacidade de armazenamento maior que os registradores, tendo assim um custo alto em relação às memórias mais abaixo da pirâmide. Por isso, a memória cache armazena informações muito utilizadas pelo processador. Então, antes de buscar determinada informação na memória principal, o processador busca na memória cache. Aí, a memória cache pode possuir três níveis, L1, L2 e L3. E aí, ele busca primeiro a informação no L1 e, caso não encontre, passa para o nível L2 e assim por diante. Temos a memória RAM, é uma memória volátil que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador, é responsável pela leitura dos conteúdos quando requeridos, da forma não sequencial, por isso a nomenclatura em inglês de Random Access Memory. Ela pode ser dividida em SRAM e DRAM. A SRAM é uma memória estática, volátil, perde as informações quando a energia é desligada e é uma memória rápida. A DRAM é uma memória dinâmica, mais complexa e mais lenta que a SRAM. Essa memória precisa que a informação seja utilizada constantemente para que permaneça armazenada. Memória ROM é uma memória não volátil, apenas de leitura, utilizada para armazenar pequenos softwares que funcionam apenas no hardware para o qual foram desenvolvidos e que controlam as funções mais básicas do dispositivo. E temos algumas memórias ROM, que é a Mask ROM, a PROM, EPROM e EEPROM. Na base da pirâmide temos as memórias secundárias, que são acessíveis ao usuário. São memórias não voláteis, com alta capacidade de armazenamento, baixo custo e com baixa velocidade. E temos alguns dispositivos, né, que é o HD, que é um disco rígido conhecido como HD, hard disk, é um dispositivo que é usado em computadores capaz de armazenar dados. No HD é armazenado qualquer tipo de informação. Temos o CD-DVD, é um disco óptico, é um disco em formato circular que pode ser armazenado diversos tipos de arquivos. Tanto a gravação quanto a leitura nesse tipo de mídia são feitas através de laser. Algumas mídias que usam essas tecnologias são CD, que é o ROM, o CDR, que é regravável, o DVD-ROM e o DVD-R, que é regravável, e nem todos os drives que leem essas mídias são capazes de fazer gravações. Temos o pendrive, que é uma memória USB flash drive, mais conhecido como pendrive. É um dispositivo constituído por uma memória flash e que possui a função de armazenamento de dados.
Aqui segue o referencial, onde foi pesquisado o material da apresentação. E eu queria agradecer a todos a atenção e obrigado.